Boa noite. Começando mais um Clarice na Madrugada com Vida. Hoje com a participação da Débora Ballardini. Olá, boa noite. Que é de um grupo de teatro lá de Nova York, o único grupo de teatro brasileiro em Nova York. Vamos esperar as pessoas entrarem. Olá, boa noite, boa noite. Olá. Ai, correria de domingo. Oi, Roseli, boa noite, boa noite. Oi, Verinha, boa noite. Tô achando essa luz tão forte. Melhorou, será? Não sei. Continuando as homenagens ao centenário da Clarice Lispector. Kátia, boa noite. Alex, Alê. Gente bacana entrando. Vamos ler uma crônica Pertencer e conversar. Olá, Débora. E conversar, né, sobre esse... Lá, já vou chamá-la. Oi, Adri. Eba! Conversar sobre essa companhia teatral de Nova York e a montagem que eles fizeram. Inside the Wild Heart. Dentro do coração selvagem. Boa noite, Kátia. Vou esperar a Débora. Oi, Olá, Andressa. Boa noite, Débora, Débora. tudo bom? Não, eu tô falando Acho que a gente Andressa, que lembrou acabou muito. de entrar. Entrou Andressa sim. acabou de entrar. Falei, oi, Nossa, Andressa. Você... Ela entrou junto com você. Eu te chamei, entrou. aparece, Andressa. Ô, Andressa Fulete, que é parceira. também do grupo. Ela vai vir aqui também outro dia, né? Ela vai Vai, vir outro vai. dia. Bom, Débora Deixa eu falar, Débora Ballardini, tá certo, né? Perfeita. Que, aliás, tem um site esplendoroso. Eu quero um site igual o dela, deboraballardini.com. Todo em inglês, todos os trabalhos, um negócio maravilhoso que eu fiquei assim, falei, "Ah, gente, que mulher poderosíssima é essa?" Oi, Fernando. Nossa. A gente vai acumulando as Andressa coisas, falando né? Que a gente precisa. telepatia. Isso. Eu falei, oi, Andressa. Aí a Débora, oi. Entrou na hora. Bom, vamos falar aqui. Débora. A Débora é atriz, diretora de teatro, educadora e produtora. Produtora executiva da companhia também, além de atriz, enfim. Débora é cofundadora, né, diretora executiva do Grupo BR. É Grupo.br ou Grupo BR que fala? Grupo.br. Grupo.br, que é a única companhia de teatro brasileira em Nova York. Essa companhia, né, ela tem o objetivo de apresentar a cultura brasileira através das artes cênicas em Nova York. Ela também é membro do Conselho Administrativo da Liga das Mulheres do Teatro Profissional de Nova York e recebedora do prêmio, tá? Impacto Social e Inovação em Artes 2019, na conferência Essence of a Boss e proclamação oficial do Conselho Nacional de Mulheres dos Estados Unidos, em status consultivo com o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, gente, por seu trabalho humanitário dedicado ao empoderamento das mulheres. A motivação de Ballardini nas artes é pelo empoderamento feminino, direitos humanos e inclusão nas artes. Deem uma olhada depois no site dessa mulher, né? Eu vou deixar também nos comentários depois, quando esse vídeo ficar salvo, deboraballardini.com. É um negócio, gente, enfim. Instagram Débora Ballardini, mas eu nem sei por onde eu começo, porque eu quero ler o conto, mas o conto vai ficar um pouquinho, né? É um conto super curto, né? Uma crônica curta, vai ficar para já, para a gente conversar. Porque primeiro eu quero saber tudo, assim. Me esclarece uma coisa primeiro, que eu estava ali olhando, pesquisando.
Hoje, dia 25 de outubro, faz 9 anos que o Grupo Ponto BR foi fundado? Foi ontem. Foi Ontem, ontem? Ah, porque aí é exatamente ontem. 9 anos. Na realidade, né, Exatamente. é uma data muito assim, uma data de agora, né? Que a gente, quando a gente fechou, assinou os papéis, né? Mas abriu a companhia, na realidade, legalmente e tudo mais. Mas a Uhum. companhia já era um pouquinho mais antiga, né? Aí quase que um ano antes a gente já estava na ativa, né? Tinha começado a fazer o primeiro espetáculo. A gente fez o primeiro espetáculo, a gente foi Nelson Rodrigues, A Serpente. E Eu vi foto também. Você com o cabelo encaracoladinho, a peruca, com o né? Não, cabelo super encara... Ah, era a peruca? peruca, isso aqui não encaracola de jeito nenhum. Isso Tá. aqui não sai disso aqui. Isso aqui, assim, acabou. Belíssimo. Não, mas Mas peraí, me fala uma coisa. Vocês são brasileiras, certo? somos Tem brasileiras. americano no grupo também, mas assim, é você, a Andressa Furletti, a Mônica Vilela. Quem Isso mais que tá no grupo, assim, é o seguinte. oficialmente, fora os É, convidados? oficialmente, somos eu e a Andressa, né? A Andressa, é diretora Tá. artística, eu sou diretora executiva. Um dos fundadores foi meu Deus do céu, o Tiago Félix, que é um fofo maravilhoso, que fundou a companhia com a gente. Então, éramos três, né? E aí o Tiago saiu porque ele dá aula, né? Ele dá aula de uma técnica maravilhosa que chama-se The Lucid Body, do corpo lúcido, que é maravilhoso. Ele está sempre no Rio, está sempre em São Paulo e dá aula em Portugal também. Então isso pegou ele de jeito e ele falou: gente, eu não estou conseguindo, eu acho que eu preciso ir para esse canal. Então, mas fundador sempre é fundador, né? Então sempre com a Uhum. gente. E a gente Sim. colabora em algumas coisas, né? Tenta, pelo menos, colaborar um pouco mais. Mas éramos nós três, ficamos só nós duas, eu e a Andressa. E aí a companhia funciona da seguinte forma, né? No momento a gente está com a Mônica Vilela, que é nossa produtora, maravilhosa. Ela acabou de ter bebê, então, né? Tá assim, Eu meio vi, já 10 de lamentável. outubro. É coisa Já mais 10 fofa. de outubro, 15 dias hoje. Mas assim, vocês são brasileiras, foram Sim. morar em Nova York, se encontraram lá ou já se conheciam e aí resolveram fundar essa companhia teatral. Ou vocês já foram para lá com essa ideia? Como Não, é que não, foi o não. princípio de tudo? O princípio de tudo, eu vou tentar resumir o máximo possível, tá, Tchuca? Tá, A Tchuca deve a gente falar, tem tempo. a Andressa deve falar assim, Jesus do céu, deixa a história mais curta. Mas é o seguinte, eu já estou aqui há 25 anos, vai fazer 26 anos que eu moro nos Estados Unidos. E eu sempre tive essa vontade, né, de me conectar novamente com a arte, mas a arte mais brasileira, né? Porque a gente tem um jeitinho diferente de fazer as coisas. Mas sempre trabalhei aqui como atriz e tudo mais, né? Tipo, peguei o jeito do negócio americano, né? Aquela coisa toda. E o tempo foi passando até que encontro a Andressa Furletti. Na realidade, foi um amigo nosso em comum que nos introduziu, o Carlos Caldarte, que também é ator de Londrina, maravilhoso, querido demais. Ele falou, Débora, por que a gente não inventa uma história? Você traz algumas pessoas e eu trago algumas pessoas. E aí eu trouxe umas pessoas do meu lado, os brasileiros que eu conhecia, e ele trouxe outras pessoas. Isso foi no Stella Adler, na época a Andressa já tinha se formado pelo Stella Adler. Você fez Stella Não, Adler a Andressa já tinha. também? A Andressa fez Andrea Stella fez. Adler. Eu fiz mais na Tá. Technique no William Asper, que são escolas mais ou menos irmãs, assim. E aí Uhum. o Carlos trouxe a Andressa, né? Nessa leva de pessoas que ele trouxe, estava a Andressa. E aí nos conhecemos ali e começamos a fazer um trabalho mais realmente de pesquisa no sentido de será que dá para fazer teatro brasileiro, né, em português, em Nova York? Eu falava, dá, gente, pode, faz, né? A gente faz legenda, se preocupa, não, vai dar certo. E dentro dessa turminha, que eram mais ou menos umas 10 pessoas, ficamos só nós três, eu, o Thiago e a Andressa. E a Andressa já estava aqui, eu acho que o quê? Fazia o quê? 7 anos, 10 anos, não me lembro. Andressa, bota aí quanto tempo que você está. Quando a gente se conheceu, quanto tempo você estava aqui? Bota aí no chat. E aí foi assim que a gente se conheceu. E a primeira coisa que a gente fez uma leitura, na realidade. A gente fez uma leitura da cerimônia do adeus, do Mário
Blasi, falei certo, não me lembro agora. E fizemos a leitura, meio assim, né? Será que dá certo? Será que não dá? E acabou dando certo, a gente ficou na pilha, né? De montar uma companhia. Mas o que vamos montar, né? Porque cerimônia do adeus era uma coisa enorme, com muitos atores, era muito complicado. Ah, gente, é centenário do Nelson Rodrigues, vamos fazer alguma coisa de Nelson Rodrigues. E fizemos a Serpente para celebrar o centenário de Nelson Rodrigues. Foi a nossa primeira produção em 2012. E aí, depois disso, veio Infinito Enquanto Dure, que é baseado na obra de Vinícius de Moraes. E fizemos duas vezes, na realidade, duas produções. Fizemos a primeira produção em 2013, depois a segunda produção em 2014. Quando chegou o meados de 2015, a gente não sabia o que fazer, né? Depois que a gente fala de amor, Vinícius, né? Pega toda aquela enxurrada de música maravilhosa, de poemas, né? Caímos de amor. O que a gente vai falar agora, né? Qual é o próximo passo? E aí que entra a Clarice, aí que entra a história toda de começar a ler Clarice, começamos a ler literatura de cordel, começamos a ler muitas, né? Uma variedade de opções. E Clarice ficou sendo a ganhadora de tudo isso. Isso foi em fevereiro de 2015. Olha que maravilha isso. 2015, a gente decidiu, falei, vamos, agora a gente vai mergulhar na obra de Clarice. Quando foi em agosto de 2015, a tradução dos contos dela pela Katrina Dodson sai como best-seller no New York Times. E aí a gente realmente teve aquela resposta assim, não, realmente tem que ser Clarice, porque agora ela vai começar a ser mais reconhecida. É uma onda assim que a gente não pode perder no sentido de realmente cumprir a missão da companhia, né? De mostrar, de trazer a cultura brasileira através das artes cênicas, enquanto a gente pega essa leva de Clarice que está todo mundo, né? Os acadêmicos estão amando, e New York Times está amando, e Que Katrina livro Dodson... dela que foi esse best-seller? Você lembra? Oi? Qual livro de contos que foi esse best-seller? É uma coletânea de todos os contos, é a tradução de todos os contos Foi dela. traduzido. Foi Todos os traduzido. contos aí foram traduzidos? Foram. É um livro de Katrina Dodson, que, aliás, Katrina é uma querida. A gente passou a mão no telefone e falou, vamos falar com a Katrina. E tomamos um café com ela, foi uma delícia. Foi uma pessoa que sempre nos ajudou, sempre deu palestra, sempre veio nos espetáculos, sabe? Fazia painel com a gente, muito queridona. E aí foi aí que a gente engrenou em Clarice. E resolvemos fazer o... Você me fala se eu tô falando demais, hein? Porque eu engato e não tá ótimo, porque assim, para quem não sabe, deixa eu só fazer um parênteses que chama, né? Dentro do Coração Selvagem. Não sei se é essa a tradução mesmo, né? Isso, dentro do E Coração aí, Selvagem. acontece num prédio, vamos dizer assim, em 3 andares, são 11 contos, 11 personagens simultâneos, né? É assim. Que acontecem. Isso. É uma coisa. Eu vi algumas imagens, depois a gente conta desse projeto que vocês estão fazendo esse ano também, mas eu vi umas imagens no seu site, tem um trailer, né? Do espetáculo, assim, rapidinho. Eu fiquei assim, falei, gente, que maravilha, que loucura é essa, que tudo. Vocês estrearam em 2017, não foi? Oi? 2017. Vocês estrearam 2016 foi a primeira produção. 2016 foi a primeira produção. E é a direção da Andressa. Não, como é que foi esse? Não? Fale-me tudo, então. Nós começamos a fazer a pesquisa em 2015, eu e a Andressa. A maneira com que a gente trabalha, geralmente eu e a Andressa, a gente se tranca no quartinho, né, 2, 3 vezes por semana e fica ali lendo. Lemos, né, separadamente, e aí comparamos nossas leituras e o que pode entrar, o que não vai entrar, o que é importante, o que não é importante. E nessa questão de desde 2015 até final de 2016, quando a gente fez a primeira produção, foi um momento assim de, meu Deus, é muito material, gente. Clarice é uma coisa assim, você sabe porque você conhece muito bem a obra dela, você conhece muito bem a vida dela, né? Você, tipo assim, amo teu conhecimento, acho uma delícia, porque eu fico assim pensando, Jesus, se a Estela entrar para assistir o espetáculo, ela vai entender tudo, desde das
pílulas de sei lá o quê, das pílulas em volta jogadas, porque a gente fica tomando pílula a noite inteira, né? Não de verdade, gente, não de verdade. Sim. Ah, É. né? Você entenderia por quê. Uhum. Mas, anyway, e aí quando a gente... a primeira direção foi de Regina Miranda, na realidade. Regina Miranda foi feita em um espaço mais alternativo, né? Nós tínhamos sempre a ideia da casa, de ter uma casa, mas foi feito num espaço mais alternativo. Nós queríamos estrear, nós queríamos fazer, a Regina estava fazendo um trabalho maravilhoso. E estreamos em Williamsburg, em Brooklyn, nesse espaço alternativo, quase como um galpão, né? Uma fábrica, um negócio assim. Um espaço mais aberto e tal. E quando foi 2017, a gente falou assim, não, mas ainda dá para a gente fazer, ainda quer fazer numa casa, porque Clarice, você sabe, tinha aquela coisa de escrever em casa, né? E 2017 é o ano que Peraí, 2017, se ela morreu em 77, 2017 faz o quê? 40 anos da morte dela? 30 anos? Isso. 30 anos, né? Tá. Então, mas o do Não, 40 2017 pra anos, gente, 40 anos. 2017 foi um ano pra gente assim de recapitular as coisas, retomar e tipo assim, pegar o último caldo do que a gente queria fazer, né? Quando foi em 2018, a gente pegou uma colaboradora nossa, a Linda Wise, que é de Paris, uma companhia que eu trabalho em Paris, e que virou companhia irmã da nossa companhia. Né? Eu e a Andressa, a gente foi para Paris juntas para estudar lá, voltou. Tipo, nessa meia volta aí de tudo, né? Desses 9 anos, a gente faz muita coisa juntas e coisas separadas e compara figurinhas, entendeu? É um trabalho muito dessa forma. E falamos, vamos tentar com Linda Wise, né? Para ver o que acontece, né? Numa produção diferente. E aí é que vem a casa. É uma casa de 3 andares. Tem vários mezaninos na casa, tem banheiro, a gente cozinha no espetáculo, né? Você toma café, você come brigadeiro, tem pão de queijo. Isso se der na sorte, né? Porque eu ia lá pro 3º andar, saía correndo para conseguir pegar um pão de queijo, nunca consegui pegar porque já tinha acabado. Gente, que delícia! E a base de tudo são os temas principais de Clarice, né? Amor, maternidade, violência. E acabou sendo 11 temas, basicamente, né? 10 temas básicos, incluindo a matéria-prima, né? Que ela fala muito dessa coisa da matéria-prima. E aí os básicos, né, dela, Deus, violência, maternidade, liberdade, amor e tudo isso. E chegamos a essa conclusão de que cada ator deveria carregar um tema, porque a gente não queria fazer uma obra dela. Então, a gente fez os 9 romances, mais 7 contos, porque não dava para colocar todos os contos, né? Então, dentro dessas 9, né, dos 9 romances, você vê os personagens principais. Então, não é que todo romance acontece, né? Então, é Sim. dividido em 9 partes. É algum fragmento da personagem, é isso? Algum momento desse personagem. Por exemplo, A Paixão Segundo GH, a GH Exatamente, por tem a exemplo. Lorelei, a Joana, do Coração Exatamente, Selvagem, tem a né? Do Pé do Lorelei, Coração tem o GH, tem Selvagem. o Otávio. Tem o Exato. A Joana, Otávio, por olha, exemplo, tem os desde o personagens começo da peça, masculinos também. Uhum. também. Você, em nenhum momento, você vai ver Clarice. Você nunca vê Clarice. Ótimo. Você só entra no coração selvagem de Clarice, o qual, para nós, seriam esse turbilhão de escritas e de personagens passando e tudo mais. Então, quando você entra na casa, de cara, você já dá com os personagens andando em volta e as pessoas entram e elas podem ou acompanhar um ator, né? Por exemplo, a me viu lá descendo a escada, pode me acompanhar até o final da peça, são 2 horas de peça. Ou você pode sentar em um ambiente e esperar tudo chegar para você. Só que não dá para assistir tudo em um dia, né? Sim. Nós tivemos assim público que assistiu
5 vezes não conseguiu assistir o espetáculo inteiro. Por outro lado, tivemos pessoas que assistiram 11 vezes e conseguiram, né? A gente tem desde o filme Quantas pessoas? Qual a capacidade do público a em capacidade da cada sessão? casa. A É. capacidade da casa é de 60 pessoas. A gente pode colocar, podia colocar 75 pessoas, mas aí tem a equipe, você tem que contar a equipe, tem que contar os atores, né? Uhum, E entendi. então, mais 60 pessoas era o que conseguia entrar. A E Andressa falou que tinha aí barata também. Tinha barata, personagem barata? a Andressa era barata. Você chegava no terceiro andar, tava a Andressa no chão. Uma coisa Aí eu, kafkiana, entendi. não, a Da gente GH, né? A tinha. barata da GH. Gente, que a De barata, na repente verdade, é o você. dentro, né? É o dentro da gente, essa barata, Total. né? Não, eu comia as coisas de dentro da barata, foi ótimo. E aí, tipo assim, você entra, de repente, assim, no nada, você vê um ator, o Otávio, chegando em casa tomando banho. Então, ele entra no banheiro, ele toma banho, ele... É você dentro Sim. dessa casa junto com esses personagens, Joana deitada. Você vê encontro de Joana com Lídia no terceiro andar, quando ela vai visitar a Joana, a Lídia. Se você Uau. seguir os personagens, você vê o que cada um tá, né? Qual é a tramóia. Você vê Era Vitória uma atmosfera clariciana o tempo inteiro, né? o Você tempo entrava inteiro. e Tipo assim, você vê Vitória também se encontrando com Martim, né? A primeira cena de quando eles se encontram, toda a Uhum, história de amor deles, né? Basicamente. uhum, Então, isso é uma das histórias. O Perdoando sim, Deus é a abertura do primeiro andar, é o Perdoando Deus, já esse questionamento sobre Deus também. De repente uhum. você desce, você vê na cozinha, você vê a mulher do Imitação da Rosa. Esqueci o nome dela Ah, agora. não. Essa A semana. Laura, a A imitação da Rosa Laura, Laura. exatamente. Uhum. É a Laura com a coisa da flor, indo para cima, para baixo, É. junto com a empregada junto. Gente, eu vi uma foto, né, dela assim, das rosas, ela tomando leite, Isso, né? Você já tem os signos. A Andressa está falando, e a transformação de um personagem no outro. exatamente. Exatamente. O filho esquizofrênico é o violinista da peça. Ele caminha com o violino, ele se esconde nos lugares, ele deixa O todo mundo maluco. Pedro, né? Uhum. Pedro, exato. E Representando o Pedro. Nossa, gente, que incrível. Como é que tá a história desse espetáculo ainda? Tá no repertório de vocês? Vocês vão voltar depois da pandemia? Vocês não, pretendem trazê-lo para o Brasil? Como é que assim. é? Como é? Bem, Isso a gente, sim. né, com essa coisa da pandemia, a gente queria trazer para novamente, né, fazer a peça agora, era para a gente estar fazendo a peça pessoalmente, Uhum. presencial, mas, claro, a pandemia não deu certo. Então a gente começou a fazer Hora de Clarice, né? Foi aí que descobri você, que eu vi você no Clarice na Madrugada, eu falei, Andressa, olha essa mulher, vamos trazer essa mulher para ler com a gente, né? E aí a gente Que começou a legal, fazer sim. o Happy Hour, né, que a gente O chama. happy hour, é. A Hora Mas de ainda Clarice, eu vi que vocês fazem também, né? Em a gente parceria com o faz. Instituto Moreira Salles. Vocês Isso, fazem todo ano? todo ano a gente faz. Todo Que ano a é no gente dia 10 mesmo, é né? O no dia dia do 10. A gente tem um aniversário dela, é o dia do de aniversário nascimento. de nascimento. Uhum. Mas esse Mas happy hour é muito bacana essa ideia. Para quem não sabe, é um evento que voltou agora, toda quarta-feira, não é? Pelo isso, Zoom, isso, 7 horas, horário daqui do Brasil. E exatamente. aí são lidos trechos, né? Isso. Lidos encenados, dramatizada, maravilhosa, com alguns convidados sempre. Eu li É, junto com a Mel Lisboa, né? Lá que eu também tomei contato com ela, ela veio aqui no domingo isso. passado, enfim. E outro, enfim, vários convidados leem e discutem Tem um sobre a pessoal, obra da Clarice. tem um É pessoal muito maravilhoso. legal, tem um pessoal que vem toda, nossa, desde março que vem, toda quarta-feira. Aí a gente decidiu parar, né, em agosto, aí deu uma choradeira, todo mundo queria que voltasse. Aí a gente falou, vamos tirar um mês de umas férias, né, tipo, dar uma reorganizada e agora voltar realmente com as leituras. Mas no Ah, espetáculo mesmo, a gente vai estar passando o espetáculo virtualmente.
E porque é um espetáculo imersivo, né? Um espetáculo que, na realidade, você tem que entrar na coisa, é muito complicado de você mostrar simplesmente as imagens. Então, a gente vai estar mostrando numa plataforma muito legal, onde você pode escolher qual quartinho que você quer ir. É muito legal. Legal. Mas Chama-se isso de uma Gather coisa Town. já gravada que vocês vão Isso, fazer? Ou vai ser o áudio gravado? Tá. já gravado, porque a Bacana. gente não consegue reunir todo mundo agora, pandemia e tudo. Mas o que foi apresentado em 2018 agora volta dia 20 de novembro e vai até o dia 13 de dezembro, todo final de semana, sexta, sábado, domingo, por uma plataforma chamada Gather Town, que é muito legal. A gente ainda não anunciou, né? Essa é a primeira aí, ó, anunciando. Não, mas depois Anunciando. você escreve o nome dessa plataforma que eu não conheço e É, quero a gente, divulgar muito, assim. a gente Vai vai ter um conhecer ingresso? também. Como é que faz? Porque elas estão em Nova York, né, gente? Como é Ah, que sim, faz, vai assim? ter ingresso direitinho, a gente já está Ah, fazendo, acho que a gente vai fazer pela Simpla, não sei ainda, a Andressa ah, que tá. cuida mais dessa parte, mas é pela Uhum, Simpla, a gente vai, tipo assim, tá pensando no público brasileiro e pensando no público americano, né? Porque a gente tem que tá. facilitar para todo mundo. Sim. E aí, quando você entra nessa plataforma, né, você recebe um linkzinho bonitinho, tarará, quando você entra na plataforma, é como um, sabe, um Pac-Man, aqueles bonequinhos assim, você se transforma num Sim. bonequinho e aí você consegue entrar nas salas. Então você vai conseguir acompanhar quem você quer acompanhar, né? Você fala assim, eu quero entrar nessa sala aqui, como se você tivesse na nossa casa e Que você falasse, legal. eu vou lá para a cozinha do terceiro andar e você vai para a cozinha do terceiro andar ou você acompanha. Uau, que Muito legal. Tem legal, que muito ver legal. também umas 11 vezes, né, para ver tudo. Ah, sim. Cada vez entrar num personagem. Não, É, maravilhoso. não. Gente, que bom que a gente vai ter a oportunidade de assistir, né? O que Ai, foi com isso? Que foi um certeza. acontecimento mesmo, né? Uma experiência, assim. É engraçado, eu estava falando até hoje numa live de Aham, manhã, que na verdade eu entrei por acaso, assim, que a Paula Altran é uma dramaturga aqui, maravilhosa, aham, autora, Paula Altran. E ela, assim, ela já fez 200 lives, desde o início da pandemia ela faz, aham. e sempre às 11 horas da manhã daqui, com convidado, não tem Que sábado, ótimo. domingo, não tem nada, é uma guerreira total. E Aham, aí ela entrou hoje para falar do Teatro Político de João das Neves, que é um diretor que aham, já me dirigiu na montagem de formatura lá do Unicamp, no aham. 95, ó, 1995. E a convidada dela não foi. Ó, que loucura, isso nunca aconteceu comigo, mas ela falou, um dia isso ia acontecer. E aí eu entrei para falar dessa montagem, porque eu estava assistindo, a gente começou a conversar, ela falou, você quer entrar? Eu falei, eu entro, eu não sei falar do teatro Aham, político do João, mas eu sei falar do Primeiras Histórias, que é um livro do aham. Guimarães Rosa, Sim, que também é sim. outro autor aí, gente, e a gente montou, né, É no final outro, do curso, né? o Primeiras Histórias. E a concepção do João era num parque ecológico de lá. Aham. Então, começava num lago, a terceira margem do rio, tinham 11 contos, acho também, olha esse número. Olha que Era um clariciano esse. negócio, enfim. E aí também o público tomava café, comia pipoca, ficava 2 horas lá no enterro dos irmãos da Gobé, que aconteciam outros contos enquanto durava o enterro até o desfecho. E Aham. também não dava para ver num único dia tudo, tinha que voltar. E aí eu lembrei, falei, nossa, e a gente acontecia em vários espaços do Parque Ecológico. Tinha 4 horas também de duração, né? O nosso acho que era isso, três, não, acho que eram quase 4 horas. Aham. Era muito bacana. Em 95, olha só. Pois eu acho Enfim. tão interessante isso que você está falando de. A gente já faz teatro imersivo há muito tempo, né? Eu acho que o mundo já faz Uhum. teatro imersivo há muito tempo. Eu me lembro, o primeiro que eu assisti foi em 1987, super precário, assim, com dois cavaleiros dentro de uma casa abandonada em Curitiba. Olha a loucura. E, mas eu estou sentindo assim que é muito mais agora, porque a gente tem essa coisa da internet de se conectar, se conectar, se conectar, e você acaba não se conectando. Então, quando você vai ao teatro, você quer realmente quase que entrar no corpo do ator, né? Você fala assim, eu Uhum. quero o palco. Eu, pelo menos, eu falo assim, eu não quero essa separação do palco no momento. Eu quero entrar na cena contigo, entendeu? Então, eu acho que é Uhum. muito mais vivo isso, e eu acho que está ficando muito mais aprimorada essa coisa da imersão, de você se imergir na coisa. E aí vem toda a história da realidade virtual também, né? Que está toda essa coisa de Sim. VR e realidade aumentada, não sei nem como é que fala, mas
Tem Uhum. toda essa, agora tem toda essa história da tecnologia dentro, né? Tanto é que a gente achou essa Sim. plataforma aí que faz esses Gente, é bonequinhos. incrível. Mas, Não, depois você me é. passa, eu quero já postar que vai ter e tal. E o nome dessa plataforma que você falou em inglês e, enfim. Eu entendo bastante inglês, mas eu não consegui decifrar, porque eu não Ah, conheço, mas vou desculpa, conhecer. é que Imagina, não tem não, uma gente. tradução, né, para o nome, mas chama Sim. Você Gather faz Town. peça em inglês também? Na língua inglesa? Eu, Débora Ballardini, Na sim. americana, né? Eu sim. Sim? Eu sim. Ah, sim. A É. minha formação, é, principalmente minha formação mais clássica, é mais americana, na realidade. Que eu saí do Brasil era em 1995. Tá. Então, já fazia teatro, era bailarina profissional e tudo, fazia balé, fazia faculdade de dança em Curitiba e tudo. Minha história é Uhum. meio maluca. Aí eu fui para o Get it. Japão, morei no Japão um tempo e vim para Nova York para conhecer, né? Ia ficar 2 meses, acabei ficando 26 anos. Você Então, morou no Japão também. É morei no uma mulher Japão. do mundo, é clariciana, Ai, né? adoro. Clarice não morou no Japão, mas. Não, mas adoro, adoro. E então, Que legal. da minha formação, né, quando eu comecei a fazer teatro aqui, eu falei assim, eu vou entrar na onda daqui, né? Aí fiz curso aqui, terminei tudo que eu tinha que terminar aqui, fiz mais Shakespeare também Uhum. aqui. E aí você vai, eu adoro línguas, né? Então, para mim, quero assim, era aprender um outro personagem, né? Aprender a língua era um outro personagem. Eu Sim. adoro. Se eu pudesse falar assim, Ma- umas 12 línguas, eu ficaria ser a pessoa mais feliz do mundo. Imagina montar, sei lá, um Tennessee Williams, você falando, Faço né, muito inglês Tennessee Williams. enfim, todos os É autores. maravilhoso porque é como pra gente, por exemplo, você tentar explicar, né? Mais na parte de literatura, você tentar explicar o que é Macabeia para um americano é muito complicado. Porque tem a coisa cultural, né? Você fala, a Macabeia Hum, tem uma voz, o Rodrigo SM tem uma voz. Não dá para explicar. A mesma coisa é quando você lê um Shakespeare em inglês, você fala, agora que eu entendi. Você lê um Molière em uhum, francês, é uma outra coisa, né? É uhum. porque tem a coisa da língua mesmo. Sim, Então, sim. quando eu amo É. Tennessee Williams, sou apaixonada por Tennessee Williams e já Uhum, fiz muito. É sim. uma poesia. É. As traduções pedem. A Clarice tinha muita questão com a tradução, né? É Em muito. várias cartas que ela escreve para as irmãs, né, que tem livro dela sendo traduzido, ela fala: "Ai, não, tipo, traduziram isso errado, eu tenho Essa que mexer vírgula em não tá tudo". certa. Sim, às vezes a própria palavra mesmo, sabe? Uhum. Que muda, assim, um negócio que muda o sentido mesmo, né? Que a Total, Clarice total. tinha essa coisa com a busca da Sim. língua. Então, realmente, traduzir Clarice deve ser muito difícil, né? Mas olha, a Muito Katrina complicado. Dodson, Lembra, em português é outra coisa, né? mas a Katrina Dodson faz um trabalho Sim, maravilhoso. Tipo assim, ela ajudou eu muito a imagino. gente quando saíram os contos. A gente lia os contos e falava assim, nossa, gente, essa mulher é muito maravilhosa. É exatamente isso aqui que ela quer dizer, sabe? É. Não, senão também a Rocco, o Paulo, tudo também não tinham deixado, né? Ah, O não, Pedro sim. Vasquez, Claro, claro. eles cuidam, acho que muito, né, dessa tradução. Muito. E realmente precisa ser tradutoras que entendam a obra da Clarice, né, e captem E que e falem o consigam mesmo português, né? Para você traduzi-la. conseguir captar essa coisa que a gente Sim, está falando aí, dessa coisa da língua mesmo, de você falar a língua, existem expressões que não dá para sim. você falar. Uma coisa que eu amo demais, é uma frase de Clarice dentro do GH, que é eu matara. Essa frase tem dois significados, né? Na realidade, eu matara. Mas a pergunta era, quem matara eu? É ambíguo, né? Hum, Quem sim, eu matei ou quem me matou? Quem matara sim. eu? Gente, Quem eu falei assim, mataram gente, ele? ninguém consegue traduzir isso. É impossível. Uhum, Impossível. sim, Então, são essas sim. coisinhas, né? Sim. Por falar, né, então, em Clarice, na linguagem de Clarice, vamos ler finalmente, senão não vai dar Vamos! tempo daqui a pouco. Vamos! Que o papo tá ótimo, a gente vai. Vamos ler e a gente Vamos! conversa, né? Mas, enfim. Ótimo. Andressa falando que essa tradutora mantém a estranheza, não tentar arrumar, né? Isso. Sim, Isso isso é o aí. mais legal. Total. Não. Ó, enquanto você lê o pertencer, eu vou desativar os comentários, depois eu volto. Ok. O que matara eu? O que O que matara matara eu. eu? O O que que matara matara eu? eu.
O que matara, tipo, o que me matara ou o que eu E eu matara, matara. exatamente. É Você falou, é maravilhosa. ambíguo, É sim. muito. Bom, vou desativar aqui, Débora. Ok? O tempo é seu para ler, tá? Daqui a Ok. pouquinho a gente volta com os comentários. Ok. Pertencer. Um amigo meu, médico, assegurou-me de que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança quer. Nela, o ser humano, no berço mesmo, já começou. Eu tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei essa fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino, a ponto do meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca. Eu tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sim, sou muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma. Eu preciso mais do que isso. Quem sabe se eu comecei a escrever tão cedo na vida porque escrevendo, pelo menos eu pertencia um pouco a mim mesma. O que é um facsímile triste. Então, com o tempo, sobretudo nos últimos anos, eu perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é. Uma espécie toda nova de solidão de não pertencer começou a invadir como eras num muro. Se meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que eu nunca fiz parte de clubes e associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria, e não posso, é, por exemplo, que tudo que tudo que me viesse de bom de dentro de mim eu pudesse dar àquilo que eu pertencesse. Mesmo minhas alegrias, como são solitárias às vezes, e uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado em um papel enfeitado de presente nas mãos e não ter a quem dizer: tome, é seu, abra. Não querendo me ver em situações patéticas, por uma espécie de contenção, evitando o tom da tragédia, raramente embrulho com papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte. Muitas vezes, a vontade intensa de pertencer vem em mim da minha própria força. Eu quero pertencer para que a minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Embora eu tenha uma alegria, eu pertenço, por exemplo, a meu país. E como milhões de outras pessoas, sou a ele tão pertencente a ponto de ser brasileira.
E eu, que muito sinceramente jamais desejei ou desejaria a popularidade, sou individualista demais para que pudesse suportar a invasão de que uma pessoa popular é vítima. Eu, que não quero a popularidade, sinto-me, no entanto, feliz de pertencer à literatura brasileira. Não. Não é por orgulho, nem por ambição. Eu sou feliz de pertencer à literatura brasileira por motivos que nada têm a ver com a literatura. Pois nem ao menos sou uma literata ou uma intelectual. Feliz apenas por fazer parte. Eu quase consigo me visualizar no berço. Quase consigo reproduzir em mim a vaga e, no entanto, premente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas nascida. No entanto, eu fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Só que eu não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado. Sei que meus pais me perdoaram eu ter nascido em vão e ter os traído na grande esperança, mas eu não me perdoo. Eu quereria que simplesmente se tivesse feito um milagre. Eu nascer e curar minha mãe. Então, sim, eu teria pertencido a meu pai e a minha mãe. E nem podia confiar a alguém essa espécie de solidão de não pertencer, porque, como desertor, eu tinha o segredo da fuga que, por vergonha, não podia ser conhecido. A vida me fez, de vez em quando, pertencer. Como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu soube. Pertencer é viver. Experimentei-o com a sede de quem está no deserto e bebe sôfrego os últimos goles de água de um cantil. Que depois a sede volta. E é no deserto mesmo que eu caminho. É lindo esse conto, né, gente? É lindo. É maravilhoso. É um conto, assim, que... Quer dizer, né? Todos eles. Mas Quer dizer, assim, todos eles. mas a Clarice sempre falava a partir. Ai, peraí, deixa eu ativar os comentários. Ai, que emoção, gente, me emocionei. É um... Eu acho, assim, que esse conto, ele fala realmente do que essa Clarice escrevendo, por que escrever,
porque eu preciso pertencer, eu preciso me encaixar, eu preciso... E essa era a única forma que ela tinha de se encaixar, de pertencer, de, né, escrever desde pequena palavras, era uma maneira de pertencer. E aí, óbvio, né, ser brasileira, passar né, pertencer à literatura Eu vi. brasileira. Eu vi que era a Clarice falando aí e você falando através de Clarice. Através das palavras da Clarice, isso que é um mágico nela, né? A gente Uhum. consegue falar. E eu vi você falando, sou brasileira. Sou brasileira. Você, Débora, através das palavras de Clarice, falando. Porque o máximo de ser uma puta atriz, uma atriz maravilhosa, como você é isso, né? Obrigada. Você consegue se apropriar de tal maneira dessas palavras que você está falando de pontos de você mesmo através dela. E como a Clarice escrevia, sempre escreveu, mesmo nas crônicas para jornal, mesmo tudo, a partir de uma coisa dela, de uma verdade absoluta dela, por isso é que toca as nossas verdades com tanta magnitude, né? Com tanta emoção e com tanta profundidade. Ai, com Porque aqui ela certeza. está falando dela, né? Quem sabe da biografia dela sabe que tudo que ela está falando Uhum. é dela, É dela. né? É dela. E aí você vê como cabe a tudo, É incrível. né? Que É você que incrível. está 25 anos fora, essa questão de ser brasileira, tanto que o seu grupo fala de uma arte brasileira, você não perde nunca essa personalidade, essa voz Uhum. de brasileira, né? Ela fala também da questão de ter nascido em vão, que isso é para todo mundo, curando a mãe ou não, nascido, né, como ela Uhum. fala, incumbida com essa missão ou não, a gente já nasce tendo que fazer alguma coisa que só a gente pode fazer, né? E ela também fala Eu disso acho muito através da vida maravilhoso dela. essa coisa do nascer, né? Do nascer em vão. Essa coisa existencialista da Clarice é Uhum, um existencialismo que não me perturba e não me machuca e não é piegas, né? uhum, Muitas vezes você lê coisas existencialistas dela, né? Ela é muito comparada com Kafka, ela é muito comparada com Joyce, ela é muito comparada, mas principalmente Kafka. Você tem essa coisa existencialista, adoro Kafka, acho maravilhoso, mas tem uhum. essa coisa pesada, né? Tipo assim, a Clarice, ela te faz pensar, mas ela não te pesa, Não, né? Então, essa porque coisa de ela nascer em vão é uma coisa assim, ops, uhum, ok. é, Será que eu nasci em vão também, é. né? Por que que eu nasci, né? Por É, que que a gente nasce? É uma pergunta que acho que o ser humano faz sempre, né? total. Depois de quem sou eu, qual o sentido da vida, assim, o que que eu tô fazendo aqui? Por que Uhum. que eu tô aqui? E a Clarice respondia isso através da escrita o tempo inteiro, eu acho, né? Ou então Porque perguntava demais e a gente não consegue responder aí. não, nem ela, né? Ela tentava entender os porquês, por que Exato. tanta coisa, porque essa profundidade da existência, ela não vem no mundo a passeio. Tem gente que tá no mundo a passeio, eu acho, né? Que ainda não caiu as Ah, mas fichas, mas caiu um a dia ficha. cai. Um dia cai, um dia cai. Né? Que viver, gente, é se entregar mesmo para esse mundo que é. Eu adoro quando a Lore fala, esse mundo incompreensível, eu também incompreensível. Então é que é Uhum. um diálogo entre a minha incompreensão e a do mundo, e a gente, né? É Porque é tudo muito grande muito demais, grande, né? muito pesado, né? É. Pesado no sentido de, assim, não conseguir engolir tudo isso. Mas essa Uhum, questão do ser brasileiro é muito interessante que você falou, porque realmente me toca muito, né? Eu já moro uhum, aqui há 25 anos e às vezes eu escuto, você não é mais brasileira, você é americana. E eu tenho essa coisa assim que eu falo, não, eu vou ser sempre brasileira, né? Na minha vida uhum. inteira, isso não sai de você. A, a, Não. a comida que você cresceu com, ela não sai de você. Para mim, a comida brasileira é a melhor comida do mundo. Para mim, a música brasileira é a música melhor do mundo. Mas eu sou uma pessoa que me adapto muito a todos os locais, porque eu gosto da língua, eu gosto da cultura de todo mundo, né? Eu gosto de absorver essas coisas. Então, é realmente quando ela fala, né?
tão pertencente a ponto de ser brasileira, porque ela era Uhum. ucraniana, né? Então, ela, É. ela Ela realmente nasceu lá na nasceu Ucrânia, né? lá, Mas mas ela ela... fala, né? Tem uma. Isso, assim, mas tem uma parte que ela fala assim. Eu não lembro em qual Aham, crônica que é, em qual escrito que é, ou se é numa entrevista, num aham. depoimento. Mas eu cheguei aqui, bebê, então eu pisei pela Pisei. primeira vez em solo brasileiro. Exatamente. E ela nunca Mas voltou, dizem que ela né? chegou com 2 anos, né? Então, na verdade, ela já chegou talvez andando, não se É. sabe. Mas essa imagem, né? Eu pisei em solo brasileiro, eu sou E ela brasileira, nunca né? voltou para a Enfim. Ucrânia, ela nunca voltou para ver aonde ela nasceu e toda aquela. Porque é uma história É, muito, muito pesada, né? ela É fugiu da guerra, da né? A guerra dos família, enfim, povos, fugindo da guerra, é. muito A complicado. Andressa falou de uma imagem aqui que a Beth Câmara também falou, flutuar no abismo, que a Clarice faz a gente flutuar no abismo. Ah, sim. É uma imagem linda, porque na verdade ela fala do abismo Aham. dentro da gente, né? E aí eu lembro do Wojciech, sabe? Sim, nossa, Aquele Chris texto, o Wojciech. Wojciech, que fala assim: todo ser humano é um abismo. Se Uhum. olharmos dentro, ficamos tontos, né? Aham. E eu acho que a Clarice fala desse abismo, né? Cair num abismo, ela literalmente fala isso, mas eu acho que ela fala do abismo, então a gente flutua no abismo porque a gente está no abismo olhando a paisagem e observando tudo que Aham. pertence ao abismo. Então, acho que é por isso que a gente flutua. É como se fosse uma câmera lenta, né? Eu tô caindo, eu tô entendendo, mas eu tô vendo tudo. É uma consciência É uma muito grande que ela tinha consciência. da Exato. experiência, né? De Nossa. estar vivo no mundo e sofrendo, e entendendo e percebendo, e Uhum. amando, e sendo alegre, sendo mãe, sendo tudo. E Né? era Porque um é ser tudo junto, esquisito, né? né? Era um ser esquisito também. Essa coisa que ela fala, como é que é? Esqueci. Aqui. ah, Me tornei bastante arisca, né? No entanto, toda essa percepção, né? E, no entanto, uma pessoa arisca, de não conseguia meio que se encaixar, né? Não Ela era achava muito reservada, né? Num reservado. primeiro momento, depois ela, enfim, as pessoas. A Olga Borelli, né? A Marina Colasanti falando que era uma amiga, né? A Nélida Pinhon, que era uma Sim, pessoa sim. maravilhosa de se conviver, uma amiga A querida, Mafalda uma. também, não era a Mafalda Veríssimo também? É, Mafalda Mafalda Veríssimo, Veríssimo tem a sim. coisa lá do milkshake com as pílulas, que a gente ainda não conseguiu colocar no espetáculo. Então, essas pílulas, né, que ela se viciou, né, lá em Washington, não, é em Berna, na verdade, né, nesses Uhum, calmantes, uhum. né, que ela falava, eu ia lá com a Mafalda, eu E coloquei um tomar. pouco disso no meus queridos, a gente ia tomar um café, tomava essas pílulas, esse calmante ficava viajando. Cara, eu fico imaginando as duas. A gente tem um sonho de colocar ainda essa cena na peça, sabe? De uma cena de sentar para tomar milkshake com pílula. Cara, eu acho maravilhoso. Café, milkshake, enfim, imagina que loucura. Tem uma carta que ela fala assim, eu convidei a Mafalda aqui em casa porque chegou um disco de efeitos sonoros de filme de Sonoro de filmes terror. de terror. Eu convidei a Mafalda pra gente tomar as pílulas e ficar escutando esses Acho efeitos ótimo. E sonoros. ela tava toda amedrontada. Não posso escutar isso sozinha. Alguém tem que estar comigo. Que loucura, gente. Muito Não. ótimo, muito E a ótimo. Clarice, eu acho que a gente consegue ler os contos também, né? Você falou, né? O Kafka, não de uma maneira muito pesada, porque ela era muito sarcástica, né? Sim, E tinha uma ironia fina também, sim, sim. muito forte. Mas eu também a Então coisa ela do era muito. cotidiano, né? Tem a coisa do cotidiano, Sim, né? Ela é. começa falando aqui, um amigo meu, um médico, né? É uma coisa dela, olha, você sabe, então, Estela, tinha um amigo meu médico que ele falava assim a respeito disso. E quando você vê, você vai se emaranhando, você vai se emaranhando. Você vê, você tem as epifanias, que a gente sempre fala das epifanias de Clarice, né? Nossa, gente. Aí ela vai pro B. Imagina eu conseguir me ver no berço e tal. Muito É uma lindo. coisa Eu louca, sinto muito gente. assim isso no Hora da Estrela. Eu sinto essa leveza, né? A leveza de Macabea, que é uma coisa simples, né? Ela era tão simples. E aí você vai sentindo essa simplicidade, você vai sentindo a profundidade do que é aquilo ali socialmente, É. né? Uma mulher que não se dá conta, né? Porque compara a Macabea com a galinha, né? Era uma galinha, né? Tipo, Sim. não tem muito. Tá vivendo ali, coitada. Burrinha, tá ali.
Mas Mas é aquelas. preciosa, porque a galinha era a coisa mais preciosa, né? A galinha Nossa! põe o ovo. E É, aquelas. As perguntas que ela faz, entendeu, para o Olímpico a respeito da radionovela. Ah, eu escutei a radionovela ontem, o rádio, né? Ela fica escutando a Hora do Brasil, acho, uma coisa, não me lembro agora. uhum, Sabe aquelas sacadas assim, mas por que tarará? Às vezes vem nela, né, de perguntar, mas não, não é. cai, né? A ficha não cai nunca. Porque ela não tem estudo, né? Não tem referência, Não tem. ela não lidou com o pensamento ainda, né? Ela é Ah, uma pedra bruta, assim. Então maravilha. ela sente tudo, né? Quando ela escuta aquela una furtiva lágrima, né? Que ela A vê que gente ela tem essa sente, ela cena no fala, espetáculo. A gente tem essa cena no tem espetáculo. a coisa Ela mais entra sozinha poética. escutando La Furtiva Lágrima e ela É, faz uma una coreografia. furtiva lágrima, sei lá, que É. ela fala e fala que ela não sabe por que que é tão Uma linda, mas por que que aquilo furtiva. pega nela, mas Uhum. ó, eu vou me arrepiando, porque ela sente a beleza Nossa. que tá aquilo, né? A Uhum. beleza da arte, a beleza do indizível, né? Do inefável, ela sente nela, mas ela não sabe por quê, ela não sabe explicar, ela não tem conhecimento, né? Ai, Ela fala, dói. O que que dói? Me dá uma aspirina que dói. dói. Dói a angústia. Não sabe decifrar a angústia dela mesma, gente. A Exato. Macabeia É uma é a coisa maravilhosa. Clarice, né? Estado bruto, assim, uma Tudo muito sensibilidade, sucinto. né? A A flor da Clarice pele. menina ali, percebendo tudo, talvez, né? Total. Sem conseguir Nossa. decifrar. É Nossa, muito mas a maravilhoso. sua leitura, eu me emocionei demais, assim. Obrigada, querida. Obrigada. É Clarice. Nossa, É gente. Clarice que faz isso. É, não, Imagina. mas né, enfim. Que trabalho lindo que vocês fazem em Nova York, gente, de Obrigada, propagar, né, querida. a arte brasileira, Clarice, através do teatro, né? Agora a Que gente está se lindo. preparando, né? Você perguntou, né, se a peça volta, a gente está tentando levar para o Brasil, né? Já estamos aí num Sim, tempo tentando levar para o Brasil, então estamos esperando ao vivo, né? ao vivo, queremos fazer ao vivo. E, Uhum. e já preparando para uma próxima produção de um próximo espetáculo, né? Porque a gente às vezes demora um pouquinho. Porque somos eu e a Andressa e agora a Mônica, né? E aí quando a Vai gente ser de se. um autor brasileiro Ah, também? sim, Vai sempre, ser sim, sempre, sempre, né? Vocês sempre. só Essa é trabalham a com autores missão da brasileiros. companhia. É a missão, né? Como eu falei lá no começo, É, propagar, né, a é, cultura brasileira, apresentar para os a americanos a cultura cultura brasileira. brasileira através das artes cênicas, né? A Exato, exato. A missão. gente pode, É. até a peça da Clarice, ela foi mais em inglês do que em português, mas também essa coisa Uhum. do português é muito importante para a gente, sabe? A língua, a sonoridade da Sim, língua, a língua como herança. sim, Mas às vezes por questões logísticas, né? Às vezes você querer colocar uma legenda numa parede, às vezes não cabe, não é o local, uhum. ou então não tem um projetor que precisa para colocar, entendeu? Tem Sim, vários sim. motivos, né? Por quê? Ah, Tá. Gente, daqui a pouco acaba. Acho que a gente tem 2 minutos. ai, que lindos! A gente foi visto no Facebook também, Ah, Clarice na Madrugada. Ah, ah, Clarice na Madrugada. Não, pera. Eu sou péssima para divulgar. A página do Facebook onde foi transmitida simultânea essa aham, live, aham. querida Clarice Lispector. Ai, linda, ok? Isso. E aí também essa live fica salva no meu IGTV e vai para o canal do YouTube, Clarice na Que Madrugada. Então se maravilha! inscrevam lá, por favor. Clarice na Linda! Madrugada no YouTube, quem não se inscreveu. Tô vendo aqui que o Araújo falou que já se inscreveu. Eba, a gente Olha, não adora. esquecer que você vai estar com a gente lá no dia 10 de dezembro, ó. Não esquece que você vai estar com a gente lá na nossa comemoração do dia 10 de dezembro. Não sei ainda o horário, Então, mas a gente... então. Eu espero poder, mas 10 de dezembro eu fui convidada para fazer uma coisa da Clarice também, Aham. que vai dar tudo certo. Eu vou estar com vocês e vou estar Tudo vai lá dar também. certo. A gente vai Eu vou encaixar apresentar uma coisa da você. Clarice também. Ah, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Mas com Eu certeza, a falei, gente quer nossa, escutar, tem ver o que muito você, de. a sua peça, nossa, essas minhas queridas, come on. Vamos lá. Sim. Ó, a Adriana Dan foi a iluminadora do Minhas Queridas. Tá aqui Ai, também. Uma atriz linda. incrível, iluminadora incrível, que iluminou o Minhas Maravilha. Queridas. Que maravilha. É, Muito obrigada, Débora, meu amor. vamos aproveitar Mesmo. esse último minutinho. O Aham, Face ainda não deu, naqueles 25 segundos. aham. Se despeça, por favor. Eu vou Muito colocar a obrigada plataforma pelo aqui. Ó, convite. 25 segundos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui como uma. É,
fazendo Clarice, conversando com uma pessoa maravilhosa que você conhece, Clarice. E eu fico muito agradecida a todo mundo que está assistindo aí. Amo vocês. Tem muita coisa para falar. E o tempo voou. O tempo voou. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi Não esquece de ir lá maravilhoso. no nosso website.